Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como foi de férias? Deu para descansar um pouquinho? Eu espero que sim. E agora nós vamos começar a fazer as atividades do PET volume 3, tá bom? As atividades de história. Estou um pouquinho rouca e eu quero agilizar aqui esse resuminho, essa correção, para a gente não ficar demorando muito, tá bom? Então, para quem está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Kézia Botelho e vamos lá para a nossa primeira semana. Semana 1 do PET volume 3. O tema de vocês são Administração da América Portuguesa. Essa breve apresentação do texto aqui vem trazer para vocês como Portugal fez para poder começar a colonizar o Brasil. Bom, bem aqui no comecinho do texto fala que quando eles chegaram aqui em 1500, não fixaram assim uma colonização prontamente. Eles focaram em tirar apenas o pau-brasil, que era a madeira que eles utilizavam muito, principalmente por causa da tinta avermelhada para tingir tecidos, entre outras coisas, e usavam madeira também para fazer móveis, essas coisas, lá em Portugal. Então, nos primeiros 30, 33 anos de ocupação do território, poucos portugueses permaneceram por aqui para poder estar fazendo essa retirada aí do pau-brasil. A princípio, eles não encontraram ouro nem outro metal precioso, então eles não fixaram assim, né, aquela colonização. Mas a partir de 530, eles começaram a mudar isso. E foi criada, inclusive, essa questão aí das capitanias hereditárias, que é o que mostra aqui no mapa. Eles pegaram o território que era a América Portuguesa, dividiram aí em 15 grandes lotes, gigantes lotes, né? E doaram esses pedaços de terra para capitães donatários. Eram nobres que estariam recebendo essas terras para eles cultivarem, cuidar dessas terras, fazerem essas terras prosperarem, para que pudessem gerar lucro para a coroa, inclusive também ir atrás de ouro e metais preciosos. Porém, aqui o próprio texto já diz que essa divisão não foi muito eficaz, somente 2 dessas capitanias realmente prosperaram, e aí eles resolveram então fazer de outra forma, criar aí o governo geral, que ia ter assim um governador para administrar aí todo o território da colônia da América Portuguesa. E aí tem aqui os primeiros, né, que a gente vai ver na atividade depois o que eles fizeram, né? E o primeiro foi Tomé de Souza, o segundo governador geral foi Duarte Costa e o terceiro foi Mendes Sá. Tá bom? Vamos ali então para as atividades. Explique o porquê de o período de 1500 a 1530 ser chamado de pré-colonial. Aí eu coloquei o seguinte, porque foi o período em que somente alguns portugueses permaneceram no território a fim de extrair a madeira avermelhada do pau-brasil, árvore que deu nome ao país. O que eram as capitanias hereditárias? Foi a divisão do território da América Portuguesa em 15 grandes lotes de terra doados a nobres que tivessem interesse em colonizar, explorar, cultivar e investir na terra. 3. Explique por que o sistema de capitanias hereditárias não prosperou, devido à falta de interesse e falta de investimento dos capitães donatários. Era muito longe também, né, gente? Portugal de Brasil continua sendo longe, porém as distâncias são encurtadas pelas tecnologias que temos hoje, pelo avião e tudo mais. Antes eram meses de navio. Muitos também não queriam se aventurar pelos mares para vir cá para o Brasil para começar uma vida em um lugar que era totalmente desconhecido. Então, eles desanimavam também por isso. Então, vamos lá. Número 4. Após o sistema de capitanias hereditárias, Portugal adotou o governo geral. Identifique quais foram esses governos e o que fizeram de importante. E aí, gente, não tem como resumir muito aí esse primeiro, mas os demais ficaram pequenininhos. É só você subir ali no texto também e copiar aquilo ali e colar lá na sua resposta, tá? Que todas essas respostas aí foram retiradas do textinho acima. Tomé de Souza, no período de 1549 a 1553, ele criou a sede em Salvador, na Bahia. Salvador, então, se tornou a primeira capital do Brasil. Criou 3 cargos auxiliares que antes não existiam no Brasil, que era o ouvidor-mor, para cuidar da justiça, o provedor-mor, para cuidar das finanças, e o capitão-mor,
que era para cuidar da defesa do território, né, para que o Brasil também não fosse invadido por outros povos. Criou o primeiro bispado e trouxe os primeiros jesuítas para catequizar os indígenas. E fundou as primeiras câmaras municipais, que eram os órgãos responsáveis por administrar vilas e cidades. O segundo governo geral foi o de Duarte Costa, foi no período de 1553 a 1558. Em seu governo, ele travou batalhas contra indígenas e organizou expedições para buscar metais preciosos. E o Mendes Sá, de 1558 a 1572, ele teve a missão aí de tirar os franceses que estavam invadindo o litoral brasileiro. Então tá aí, ó. Em seu governo, os franceses invadiram o litoral brasileiro e tentaram criar a França Antártica, mas o governador-geral conseguiu expulsá-los da região. Então, a missão mais importante dele foi expulsar os franceses aí do Brasil. Então, é isso. Nós chegamos ao fim da semana 1 do PET volume 3. Se foi útil para você, curte esse vídeo, indica para o seu coleguinha que você também vai estar me ajudando, tá bom? Beijo no coração e até a próxima!